Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinials. Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente. Quem pensaria que o número 50 pode conter tantos significados e sabedoria? Seus anjos da guarda querem que você saiba que você é mais forte e corajoso do que você pensa. Você superou tantos desafios e ainda está de pé. A presença dos números 50 é uma garantia de que você se saiu bem e deixou o reino divino realmente orgulhoso. Essa introdução da numerologia é para celebrar o episódio de número 50 do nosso podcast. Mas é também para reverenciar as parcerias que têm nos ensinado e nos motivado tanto nessa nova temporada. Estamos aqui, eu, Fernanda Ribeiro, Natália Dornelas e Mailda Costa, para agradecer a cada uma e cada um de vocês por nos acompanhar nessa caminhada linda que é fazer Aspirinials. E nada mais auspicioso, porque eu adoro essa palavra, no número 50, do que chegarmos com maturidade e sabedoria na vida para assumirmos os cabelos brancos. Na verdade, para enaltecermos quem se dispôs a assumir os cabelos brancos. E para conversar com a gente sobre cabelos brancos, número 50, 50 mais ou 50 menos, nossa quarta perênio de hoje é a Cris Dias, cosmetóloga por trás do Laces, que tem o cuidado com os cabelos e os produtos naturais no DNA. Cris, seja super bem-vinda! Olá, grande prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho desses meus quase 50 anos de amante dos produtos naturais, buscando essa questão da beleza na sua melhor versão, a sua beleza interior e usando a natureza como inspiração. Então, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Meninas, Natália, Mailda, parabéns pra gente! Parabéns pra nós! Muito bom, muito feliz já a Cris estar aqui. A gente tá sempre trocando figurinhas, né, Cris? E acho que chegou a hora da gente conversar aqui no podcast com essa mulher maravilhosa, que tem os cabelos mais maravilhosos. Quem não tá vendo, tá perdendo, entendeu? Pena que o podcast não tem imagem, porque o cabelo da Cris, depois a gente fala, depois a gente explica qual que é o segredo, né, Cris? Sim. Gente, todo mundo que tá acompanhando aí a vida pandêmica, tem acompanhado, né, que várias mulheres, artistas, cantoras, atrizes, resolveram assumir os cabelos brancos durante a quarentena, né, porque muitos salões ficaram fechados, enfim, todo mundo teve que se virar nos 30 dentro de casa. E tem muita gente que teve essa elevação espiritual, porque para mim ainda é uma elevação espiritual você assumir de verdade os seus cabelos brancos. Vocês viram isso nas redes? O que vocês acharam? Eu achei maravilhoso. Olha, eu tenho acompanhado, além dessa mudança para essa aceitação do cabelo do grisalho, também dos cabelos crespos e várias questões dos naturais aí. Com relação ao cabelo natural, eu comecei há 2 anos e meio, mais ou menos. E eu acho que
desse tempo para cá, 50% mais ou menos eu odeio, 50% eu amo. Gente, não é simples, né? Porque a gente acha que assim, tomei a decisão, vai ser tudo maravilhoso. Não é, né? É um dilema. Então, assim, a gente está sempre aprendendo. Então, assim, um dia a pessoa tá lá, olha, eu tô firme aqui, no outro dia ela quer morrer. Eu acho que essa quarentena, ela tem levado a gente no 880, eu acho, né? Mas eu tenho gostado muito dessa questão, porque mais do que procurar por algo mais fácil ou menos, que eu acho que não é a questão, mas é algo que, olha, eu sou assim. E aqui na minha casa, dentro da minha casa, eu com a minha família, eu sou assim, e essa pessoa que é assim aqui em casa também pode sair e se mostrar nas redes sociais. Eu penso desse jeito. Não com facilidade, mas olha, essa sou eu. Eu acho que é libertador, né? Eu imagino que eu não cheguei, como disse, nessa elevação espiritual, mas eu acho que a pessoa que resolve assumir, porque eu sou uma pessoa que já teve cabelo de todas as cores. Laranja, agora eu tô loura, mas já foi preto, já foi vermelho, enfim, já teve mechas. Então, acho que ainda não consegui chegar no branco. Mas o que a Maílda falou, que eu acho importantíssimo, é quando você consegue ter esse equilíbrio, né? De você assumir o seu cabelo, seja ele de qual forma. Ou ele muito liso, como é o meu caso, que, né? Todo mundo que tem cabelo liso já quis alguma vez na vida ter cabelo anelado, né? Como todo mundo que tem cabelo anelado ou cabelo crespo, algum dia já quis ter cabelo liso. Mas assim, você se assumir, chegar nesse ponto e assumir a sua forma natural, seja ela branca, seja ela o cabelo branco, ou o cabelo crespo, ou o cabelo natural, eu acho que já é uma evolução, né? Já é um presente aí dessa pandemia, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente já vem, né? Vem num caminho aí de uma libertação, né? Desses padrões impostos muitas vezes por uma mídia social, ou para uma novela, ou por um canal externo de comunicação. E eu acho isso muito maravilhoso, né? Justamente como a questão, por exemplo, do cacheado, como ela falou muito bem. Eu acho que, assim, antigamente a gente vivia uma ditadura do cabelo liso, né? E quem não tinha isso tinha que se moldar e sofrer, né? E eu falo uma coisa assim, quanto mais você muda, né, da sua versão natural, mais você tem um sofrimento, né? Porque se distancia muito daquele seu dia a dia, né? Então você tem que ter recursos, seja uma chapinha, um babyliss, uma escova, um alisamento, para transformar aquilo, né? E com a cor do cabelo acontece a mesma coisa, né? Eu acho que a gente tem que ser livre para assumir ou não, ter coragem ou não, enfim, né? Tudo tem uma forma de beleza, né? Desde que isso esteja conectado com você. Então, eu acho que hoje a gente vive essa questão de a gente deixar o nosso cabelo natural, que dá muito trabalho, né? Às vezes as pessoas olham o cabelo cacheado e falam assim, ai, é tão fácil, né? Ai, não tem que fazer. Imagina, cabelo cacheado dá mais trabalho do que cabelo liso, muito mais. Porque tem uma função todo dia de remodelar esse cacho, né? Então, deitou na cama, pegou um vento, abriu a janela, pronto. É desafiador. É muito desafiador. E o cabelo branco também, né? A gente acredita que é mais fácil, mas tem o momento da transição até ele ficar branco, né? Tem que tratar, porque o cabelo branco tem algumas condições fisiológicas que ele é mais ressecado. Então, o autocuidado é sempre necessário, seja no cabelo natural, cacheado ou liso, seja no cabelo colorido ou não colorido, natural branco, né? Então, é muito importante que a gente... eu acho que assim, o cabelo, ele tem uma função tão importante para a mulher, né? Ele tá tão ligado ao nosso feminino, à nossa autoestima, a gente tá bem com a gente mesmo, independente dele ser longo, curto, preto, branco, amarelo, enfim, né? Ele diz muito sobre a gente, sobre como a gente tá. Então, eu acho que ele estar realmente sendo um espelho do nosso interior, do nosso bem-estar, é fundamental para que a gente seja feliz, para a gente fique feliz com a nossa aparência, né? Ele é um espelho do nosso bem-estar. Então, eu acredito muito nisso.
E acho que a liberdade é felicidade. É verdade, mas sobre a pergunta da Fernanda para nós, né? Eu venho acompanhando os perfis de grisalhas já tem um bom tempo, assim. Acho que desde que eu comecei a me interessar pela longevidade, eu venho seguindo e observando. Eu vejo que as meninas gringas normalmente já vêm aceitando, fazendo seus perfis, né? Tem vários perfis de mulheres inglesas, por exemplo, com menos de 30 anos, com muitos fios brancos ou quase todos os fios brancos. E aqui no Brasil tem uma menina que eu sigo que chama Ana Fontinelli, que ela fez uma transição muito interessante. Ela tem uma franjinha. Eu mostrei para a Cris, eu acho que eu já mostrei para todo mundo. Te mostrei, não foi, Cris? Sim, mostrou. Tem horas que eu fico pensando em fazer como ela, pôr uma franjinha e testar, porque o meu branco ele é bem concentrado aqui na fronte, né? Em tese, onde seria a minha franja, que eu deixei crescer por um tempo. Mas fico um pouco temerosa com essa coisa mesmo, porque eu sei que o cabelo branco requer mais cuidados. A Cris já me advertiu. Então eu fico assim, sempre eu falo, semana que vem eu acho que eu vou lá no Laces, vou falar pro Rodrigo, quando eu morava em BH, né? Vou falar pro Rodrigo para fazer o que a gente tá pensando. Aí depois eu falo, não, mas a Cris falou que ele não é tão saudável, que vai dar mais trabalho. Enfim, eu ainda mas não acho que eu vou ser grisalhona total, até 100% grisalha aos 44. Era só esse charminho da franja que eu queria fazer, só para fazer um layout diferente. Vamos ver. Vou conversar aí com a equipe da Cris. Eu não sei se vocês já tiveram contato com algumas surpresas. Eu me lembro que teve uma moça que eu conheci há uns 2 anos, mais ou menos, e aí ela comentou, ela estava com um cabelo grisalho maravilhoso, sabe, uma coisa linda, e eu fui elogiar, ela foi e me contou, falou, você acredita que a minha amiga, a primeira vez que viu uma amiga dela, ela cortou o cabelo e foi se encontrar com umas amigas no jantar. Quando chegou lá, a amiga dela começou a chorar. Começou Mentira! a chorar? De dó dela por causa do cabelo. Ela tava tão feliz com a liberdade, a amiga começou a chorar. Mentira! Pois é porque achou que ela tava se entregando à velhice, alguma coisa assim. Meu Deus! São muitos preconceitos que a gente vivencia. Agora, tem uma coisa também que eu acho, que é o seguinte, eu sempre achei que a história do cabelo branco, quando você olhava para mulheres mais velhas que colocavam ele muito curtinho. E a minha mãe tem uma prima que ela cortou curtinho, pintou de branco, deixou branco. Uhum. Mas ela é toda moderna. Uhum. Ela é uma mulher moderna. A roupa é chique, ela é toda, sabe assim, descolada. Então, quando você olha, combina. Porque durante muitos anos a gente associou a história do cabelo branco não só à idade, muito. como também a desleixo. Então eu acho que também tem um cuidado. Eu fico imaginando se eu deixasse o cabelo branco, né, agora, que eu ficaria um pouco neurótica em colocar roupas bacanas. Uhum. E ter um cuidado muito maior com o meu cabelo para não parecer desleixo, porque às vezes parece sim. A gente ainda tem essa cultura de não só, a gente acha que a gente ultrapassou subiu um degrau aí das mulheres estarem se assumindo mesmo no branco porque elas querem e elas estão afim, é isso aí. Mas eu acho que tem ainda a história de você, aquela linha muito tênue entre você olhar e ser desleixo e você ser uma coisa mais... Porque o cabelo branco, quando ele é combinado com um corte bonito e uma roupa bonita, ele é muito mais sofisticado, pra mim, do que qualquer cor de cabelo. Por isso que é tão necessário esse nosso bate-papo e as pessoas baterem papo, porque assim, muita gente ainda acha assim, é mais fácil, não é, sabe? É uma opção e não uma falta de opção. Eu não quero fazer nada, eu não quero cuidar, então eu vou deixar. Não é isso. Eu estou assumindo algo assim, eu estou cuidando e eu quero que seja assim, e não uma coisa que foi deixando. E semana retrasada
passado, eu acho que teve um dia desses, Fernanda, eu até cometi um deslize com você e eu fiquei pensando nisso e quero falar aqui para muita gente ouvir. Eu comentei você comentando, acho que da aparência, e eu falei assim, você, Fernanda, tem cara de 18. Porque tem mesmo, né? Você tem, mas é porque você tem uma energia da juventude, você tem uma franja da juventude, mas isso não é aquele elogio de falar assim, essa trajetória, né? Porque às vezes a gente fala, mas às vezes a gente fala e a pessoa fala, gente, mas eu lutei demais pra estar aqui. A pessoa que a gente é hoje, eu não troco jamais pela Maílda de 18. Não, mas eu entendi, mas é isso mesmo, tem a história da energia, e a gente já tá aqui nas perenes já há um bom tempo, pra entender que nessa altura do campeonato, você dizer que você parece mais jovem, ou que também tá tudo certo, gente, não tem também que ficar levantando bandeira porque eu não posso parecer mais jovem do que eu sou, entendeu? Porque também tem uma coisa, eu lutei pra ter as minhas rugas, mas eu lutei também pra ter o rosto que eu tenho. Eu passei muito creme, eu fiz muita ginástica, eu bebi muita cachaça, entendeu? Adoro! Isso é gracinha ou você tomou cachaça mesmo? Muita! É? Muita! Entendi! Mas tem que ter cuidado, não tem, Cris? Não tem essa história mesmo de você ter essa história do cabelo branco, não é só deixar cabelo branco, né? Não, com certeza é um cuidado, talvez, como você falou, maior do que quando a gente só apenas aplica a coloração, né? Você tem que realmente... Porque o cabelo branco, ele traz uma cor cinza, né? Para sua fisionomia, né? Ele é aquela cor que, vamos dizer assim, se ele não for bem cuidado, ele vai ficando oxidado, vai ficando amarelado. Se ele não tem um corte bonito, vai ficar num coque meio rabo de cavalo, ou meio, né? Que dá uma aparência ruim, realmente. Então, acho que, assim, é muito importante a gente ter um estilo, né? Usar coisas que vão trazer cores na maquiagem, porque senão você realmente não consegue ter aquele visual bacana, moderno, e fica parecendo um desleixo e não uma escolha. E tratar do cabelo, que é o que eu sempre falo muito, né? Para que esse cabelo tenha brilho, esse cabelo seja sedoso, não seja... Porque ele é, por natureza, um fio muito mais ressecado, né? Ele perde a estrutura dele lá fisiológica, de cor, e isso também faz com que ele fique mais seco. Então, é importante você cuidar, né? E o cuidado, ele é um momento seu, né? Então é muito importante a gente ter essa relação com o nosso visual, com o nosso cabelo, com o nosso autocuidado. Sim, eu queria só, ainda complementando a questão de assumir, né? Quando eu comecei a ver os posts dessa Ana Fontinelli, que hoje eu indico super, o perfil é Ana Fonte Gris, porque quando ela começou o processo, o perfil chamava-se Ana Grisalhando. Aí ela trocou o nome do perfil. Enfim, e aí eu mostrei para uma grande amiga, que é uma amiga super moderna, divertida, que tem uns 60 e poucos anos e que em muitos momentos é muito mais jovem que eu, tem pensamentos, assim, às vezes muito, muito à frente dos meus e tal. E aí, na época, eu estava com o Anderson ainda e ela falou para mim assim, você já falou pro Anderson? Porque uma decisão dessa é uma decisão que não é só sua. Aí eu falei, como assim? Ela falou, eu quando pensei em deixar e falei para o meu marido e para os meus filhos, ela tem 2 filhos homens, eles queriam morrer. Claro que isso já tem anos. Ela hoje tem um cabelo louro, ela não tem branco, ela tem um cabelo louro, mas acho que daqui a um tempo talvez ela assuma o branco. Mas enfim... Ela falou que ela sentiu que no entorno dela havia uma grande oposição, né? E aí eu falei, nossa, mas será que eu tenho que perguntar pro Anderson? Eu sempre fui muito independente, né? Aí na época eu perguntei, ele falou, claro, vou achar lindo e tal, adoro, e ainda mostrei a Ana. Mas eu entendo que para uma mulher, às vezes, ela carrega uma turma, é quase que um júri para aprovar essa mudança, né? Então, assim, hoje, enfim, não tenho que perguntar, nem meu pai tá aí mais para eu perguntar para ele se tá bom ou não. Mas não é fácil assim, né? Tem uma comissão julgadora às vezes, né? Tem mulheres que têm... O filho, o homem, ele tem uma relação com essa mãe que às vezes é de muito controle também, né?
Então, assim, eu me lembro muito dessa fala dela, né? E entendi que, sim, para mim pode ser uma decisão. Amanhã eu posso acordar e fazer isso. Mas não é fácil para todo mundo. Às vezes você tem que responder a uma enquete, né? Mas é questão de geração também, né? É uma questão de... Ela é de uma outra geração. Eu acho que essa turma que tá vindo aí tá abrindo caminhos aí que não tem mais volta, né? Inclusive de não mais ter que... A gente acabou de falar aqui, né? Nós temos hoje grandes atrizes, cantoras, pessoas que trabalham inclusive com imagem e que estão se assumindo e que não tem que perguntar para nada nem para ninguém, né? Então eu acho que essa história de você hoje perguntar para alguém se você coloca ou não o cabelo, a não ser que seja para uma amiga que você tá ali, ai, tô querendo com o meu cabelo de branco. Mas você, não sei, eu acho que é uma questão também de geração. Eu acho que você tá sendo muito otimista, mas... Eu tô sendo otimista? Eu acho, mas vamos lá, vamos acreditar, né? Esse que seria o ideal. Mas aí você não vai... Mas aí uma pessoa assim não vai perguntar só sobre o cabelo branco. Ela vai perguntar sobre a roupa, ela vai perguntar também, o que ela quer comer, para onde ela vai viajar. Sim, Fernandinho, então tem um tanto de mulher da nossa geração que não tem essa atitude solta que a gente tem. Então eu vou falar aqui agora, meninas, tenham! A vida é de vocês, o cabelo é seu e você coloca ele do jeito que você quiser. Bom, eu vou puxar aqui um pouquinho a sardinha pro meu lado. Gente, eu trabalho com imagem, então isso quando trabalhar com a imagem é uma coisa interessante, por quê? Quando a gente quer pra gente, a gente tem dentro da gente uma vontade, eu quero ser jovem ou eu quero ser extrovertida, há possibilidade sim, tanto em termos de além da cor do cabelo, do contraste, do corte do cabelo, como a gente falou, e isso tudo, trazer isso tudo para a imagem como um todo, para a roupa, para os acessórios, tudo isso, que consegue harmonizar. Então, há possibilidade sim, porque muita gente acha, como a gente já pontuou aqui, deixar o cabelo grisalho ou crespo não necessariamente traz uma imagem de desleixo, mas tem pessoas que têm isso na cabeça. Na minha família, todas as pessoas, meus irmãos e tudo, todo mundo olha pra mim com cara de dó. Ela tinha um cabelo tão lindo. Mas é porque é o jeito deles, é a geração deles. Então, mas eles não sabem que isso é uma força tão grande que é o que eu precisava para minha imagem. Então, estou deixando já alguns poucos grisalhos aqui, aos 53 anos eles chegaram um pouco, ainda vão chegar. E aí, assim, vai ser mais uma coisa, meu Deus, ela tá louca. Além do crespo, além dessa juba de leão, ela vai deixar isso branco, sabe? Mas cabe a nós, assim, falar assim, olha, quer saber? Eu vou levar ele pra rua e todo mundo vai ver. E muita gente que olha e fala assim, gente, mas não é que ficou interessante? Porque fica. Imagina você coloca óculos, a gente, além de cabelo, a gente tem um monte de coisa. A gente tem óculos, a gente tem brinco, a gente tem batom, a gente tem sorriso, a gente tem tantas outras coisas que não é só cabelo. Mas o cabelo tem um peso forte. Eu não sei, parece que é uma coisa de Sansão, né? Parece que se mexe nessa juba, a gente fica inseguro demais. Eu não sei vocês. A Cris deve saber, ela que trabalha com isso, o cabelo. Gente, cabelo é Sansão mesmo. Total. É a nossa força, né? Com certeza, o cabelo, e como eu falei um pouquinho antes, eu acho que pra mulher, né, a relação do homem com o cabelo é muito diferente. O homem tem mais uma relação com a barba, né? E a mulher, o cabelo é algo que realmente tem uma conexão com essa feminino, com esse lado, muitas vezes, quando sensual, felicidade. Eu costumo dizer, né, que às vezes você pode estar com uma roupa, uma calça jeans, uma camiseta Hering, mas se o cabelo tá bem, tá naquele dia que você gosta, você se sente poderosa, né? Então, acho que tem a ver com essa coisa do Sansão, né? De você nossa, e joga o cabelo, e enfim, né? Então, é uma coisa muito forte. Você sabe que você estava falando que
A Maílda estava falando da questão dos pais, né, de aceitação e tal. Eu estou deixando meus cabelos brancos. Eu tenho um pouquinho de mechinhas, eu estou cultivando elas aqui na frente. E é muito louco, assim, né? Porque eu trabalho com beleza, eu tô todo dia ali com as mulheres, né? Propondo cores, cortes, tratamentos. E é muito maluco, assim, porque elas são, de certa forma, entre aspas, assim, preconceituosas, realmente, né? Falam, mas como assim você tá dentro de um salão que você poderia ter uma cor de cabelo por semana e você tá deixando o cabelo branco? Então, assim, é muito interessante esses preconceitos que a gente tem na mente, né? Que vem vindo de, sei lá de quando. Mas, assim, eu acredito que assumir o cabelo da sua forma natural, que seja ele branco, cacheado, enfim, é uma libertação de você poder ser quem você quer ser, né? Eu acho que a gente está vivendo justamente esse poder escolher o que tem a ver com o seu interior, né? Quando você não tem que ficar sendo cópia de padrões externos. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu trabalho muito no meu dia a dia, né? Assim, de libertar a mulher daquela obrigação de ter que ir no salão muitas vezes 2, 3 vezes por semana, porque ela tem o cabelo crespo e toda vez que ela lava, ela tem que escovar. Ou porque ela tem muito cabelo branco e ela tem que tingir uma vez por semana. Então, para mim, isso é uma escravidão. Acho que a gente tem que ir nos espaços de beleza pra gente curtir aquele momento de bem-estar, de alguém cuidar da gente, de a gente se cuidar, da gente poder meditar, da gente poder ler uma revista, da gente poder ser cuidada. Não por obrigação, né? Ai, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. A gente tem que se libertar dessa obrigação, tem que ficar livre para poder contemplar esse momento de beleza como um momento de autocuidado e não uma obrigação. Eu compartilhei com as meninas em off já há mais tempo, Cris e ouvintes aí, que na época de, não adolescente, tipo 20 anos mais ou menos, eu tinha o cabelo alisado e escovado. Só de pensar, se falava que ia chover daqui a 10 quilômetros de distância, o meu cabelo já começava a chorar. E eu era jovem, né? Eu queria aparecer com aquela juba alisada. Então, o que eu fiz uma vez? Eu simplesmente prendi o cabelo num coque para ir para balada, colocava uma capanga de supermercado no cabelo para ele poder não ver a chuva, entrava no ônibus, que a pessoa ia de ônibus, aí do ônibus como se nada tivesse acontecido. E até a balada eu colocava a capanga na cabeça. Quando chegava na porta da balada, eu soltava aquele cabelo. Gente, hoje eu não preciso mais. Quando chove, eu posso sorrir. Se eu quiser ir na praia, eu posso sorrir. Eu já cheguei a ir pra praia e ficar uma semana sem lavar o cabelo e sem entrar na água. Quer dizer, entrava até a barriga pra não perder o cabelo. Olha só que louca! Isso é muito doido. Mas ainda muita gente que ainda faz isso. Muita gente. Muita gente que ainda faz isso. Eu conheço eu tenho uma amiga, hoje não mais, ela também, o cabelo dela é anelado. Uhum. Mas ela durante muitos anos fez chapinha permanente, não sei como é que chama. Alisamento. E vários nomes, tem gente que dá uns nomes mais poéticos, Mas assim, ela fazia e ela ia, a gente ia pra praia no Rio, e ela, gente, ela não entrava na água, ou se entrava também, era só... E eu olhava aquilo ali e falava assim, meu Deus do céu, olha o mar, mineira, né? Olha o marzão aí, minha filha, como assim? Você não vai dar uns mergulhos? E ela, não. Coitada. E ela mineira também, ela, não, muito obrigada, não. E eu falava, gente... Mas eu queria emendar uma coisa aqui, rapidinho, porque a gente tá falando de cabelo branco, de preconceito, de todas as regras, né, impostas e pá. Mas eu vivi dois momentos também, que foi cabelo curto, porque cabelo curto ainda também, e eu tive cabelo curto em várias fases da minha vida, inclusive mais jovem. Então, quando eu tinha cabelo curto mais jovem, meu Deus, era um Deus nos acuda. Era uma satisfação da vida do povo que queria pagar minhas contas e ficava me perguntando por que eu, uma jovem de cabelo curto, né? E a segunda coisa é hoje, eu uso esse cabelo de franja há muitos anos.
E quando eu fiz 40 e poucos, eu falei, não, agora não dá mais para usar franja, porque, afinal de contas, né, eu sou uma perennial, né, uma 40 mais e tal. E aí, um belo dia, eu olhei e falei assim, gente, eu acho que a gente já tava fazendo perennials. Eu olhei e falei, o quê? Não estou falando uma coisa, pregando uma coisa e fazendo outra. Falei, não, vou cortar minha franja que eu sempre quis, que eu sempre gostei e vou nela até onde eu achar que dá, entendeu? Mas eu vou achar que dá. Maravilhoso. Não é a galera que quer pagar minhas contas, entendeu? Não, e assim, a franja foi o tema da quarentena, né? Não sei se vocês acompanharam. Acompanhei. Mas eu acho que, assim, se teve uma coisa que aconteceu depois das mulheres deixar de ficar de cabelo branco, foi a bendita franja. Que muitas pessoas cortaram sozinhas e se arrependeram, outros acharam o amor da vida, né? E a franja é algo muito bacana, né? Porque ela traz, assim, pro semblante do rosto, muito te traz aquele olhar, né, mais profundo. Então a franja, ela é algo que te traz uma mudança sem você mudar muito, né? Então é muito bacana. Eu acho que é uma coisa muito legal. E eu acho que não só para complementar, não tem muito a ver com idade, né, como antigamente. É muito mais tranquilo hoje em dia. Você pode usar com franja o tempo que você quiser, sem problema nenhum. Mas eu acho que uma das coisas, eu acho que na quarentena as mulheres começaram a se perceber mais, né? Talvez com um pouco mais de tempo, perceber o cabelo mais natural, como ele tem, né? Até o fato de não tingir, de não ir tanto ao salão, começar a perceber e falar, pô, acho que uma franja de repente é algo interessante, deixar meu cabelo branco é algo interessante. Então, acho que foi os dois temas de quarentena para o cabelo. Então, eu queria. Não é um ícone para mim de beleza nem de comportamento, mas Anna Wintour, né? Tá aí para provar a Fernandinha. Que franja não tem idade, que eu imagino que ela tenha uns 60 por aí, né? Acho que sim. Elegantíssima. As mulheres da moda, né? A franja é um acessório muito utilizado no meio da moda, né? Na primeira fila, você vê aquelas mulheres mais velhas e tal. Todas muito franjudas, eu acho que é quase que um código de conduta, quase que uma liturgia do cargo. E eu tive franja durante uns 15 anos, mais ou menos. Aí, quando mudei para Inglaterra, tirei a franja, cheguei com o cabelo inteiro. Quando tinha 3 semanas que eu estava lá, eu mesma peguei, cortei, ficou lindo, eu sei fazer franja. Claro que se eu tenho a disponibilidade para ir num lugar, né, confiável... Mas, enfim, eu tava em Londres, né? Então, Anna Wintour tem 70 anos? James está falando aqui que Anna Wintour tem 70 anos. Uau. Tá, meu bem. Tá, meu bem. Então, eu tô em homenagem a Anna Wintour, que pra mim, repito, não é um modelo de comportamento, uma mulher arrogante, isso não me interessa. Definitivamente não. Não me interessa. Ela é o diabo veste Prada, né? Não me interessa o estilo, né, que ela atua, mas enfim... Como imagem, tá aí, e em homenagem a ela, pode ser que eu volte a ter franja nas próximas semanas. Mas quando eu optei por deixar o cabelo inteirar, né, como tá agora, eu lembro que eu ouvi uma coisa muito engraçada que eu nunca ouvi na minha vida. As pessoas elogiavam a minha testa. A pessoa falava assim, nossa, você tem uma testa linda. Eu falava, gente, será que ela realmente está me elogiando? Tem uma pessoa específica em Belo Horizonte que ela sempre elogiava minha testa. Eu fui até na minha dermato e falei, o que tem na minha testa de interessante? Ela falou, não, você tem... Porque tem gente que tem uma testinha muito pequena, ou tem gente que tem uma testa muito grande. Assim, a sua tem o tamanho ideal. Eu falei, gente, as pessoas são muito loucas. Até o tamanho da testa pode ser um problema. Né? Muito assim, loucas. Eu nunca na minha vida imaginei que alguém fosse elogiar a minha testa. Quando a pessoa me elogiou pela primeira vez, eu falei, será que ela não tem nada de melhor para elogiar que não a minha testa, né? Porque, sei lá, eu podia falar até da minha roupa ao invés de falar da minha testa. Mas eu vi que vinha lá de dentro do coração, que ela estava de fato achando a minha testa legal, sabe? Então pronto, né? Então pronto, mas aí é isso. Acho que a franja, ela enfeita, né? E você tem aí uma legião de mulheres que são franjadas e franjudas a vida inteira, né? Ela cria uma personalidade, né, Cris?
E não faça isso em casa, mas eu, quando faço, às vezes dá certo. Bom, Nath, a questão da franja da testa é uma questão... Tem pessoas que, por exemplo, dentistas, eles têm um olho clínico para dentes, por exemplo. E algumas pessoas que trabalham com a face, como a Cris trabalha com a beleza, no caso da testa, ela fala do seu intelectual. Então, pessoas que têm testas mais importantes, ou maiores, ou mais largas, elas têm um lado intelectual mais aflorado. Não que outras pessoas que tenham testa curta ou estreita sejam burras, não é isso. Mas é quando a pessoa tem uma testa importante, maior e larga, ela é movida pelo intelecto. Assim como tem boca grande, é movida pela comunicação, por isso que a gente às vezes passa batom para chamar essa atenção. E a franja, a Lilian Patti recentemente começou a usar um penteado, é uma jornalista, começou a usar ela usava um pouco uma franja, um cabelo curtinho, mas ela usou nessa quarentena a testa mais pra cima. Eu vi. A testa é uma parte do rosto mais forte. Ela traz um peso e uma força muito grande. A Lilian ganhou 90% de mais força nessa testa. Então, quando o profissional, como a Cris, ele vai propor uma certa estrutura de corte de cabelo, ele também olha isso. O nariz, ele tá no centro. Então, muita gente a maioria das pessoas tem questão com o nariz. Mas a testa também tem isso. Então, assim, olhar para sua testa, a pessoa estava olhando o seu intelecto, a sua inteligência. Ai, muito obrigada. Gostei. Gostei, tô me sentindo inteligentezinha. Não vou nem perguntar sobre nariz, né, gente? Porque... Nossa, nariz é melhor nem falar. Nariz Maílda, deixa quieto. É a sua vontade, sabe? Assim, a pessoa que quer, a pessoa que faz... Você faz conexão com o mundo. Você interage com o mundo. Seu nariz, ele é aberto. Ele gosta de trocar interação com o mundo. Amor, se você tivesse um narizinho de... Pois é isso. Quando a gente começa a entender o que... Que lindeza isso. Mas quando a gente começa a entender o que o nosso rosto fala... Capaz que alguém vai sair mexendo nele assim, a torta e a direita. Por isso que tem profissional. É isso, olha, eu tô aberta pro mundo. Isso eu tô mesmo. Pois é, aí, você. Isso eu tô mesmo. Ô, gente, nosso tempo acabou. Como assim, uai? Gente, é sempre assim, não, né? É tem dica assim. ainda. Os episódios, eles sempre podem render muito mais. A gente sempre tem que falar assim, olha, quando acabar a pandemia, vamos sentar, tomar um café, resolver essa conversa numa mesa de bar, né? Vamos às nossas dicas? Dicas Aspirinials. Bom, eu esqueci de falar para a Cris e para todos que cabelo é o meu assunto preferido. Então, Cris, eu vou indicar aqui um livro chamado Esse Cabelo, de Jaimília Pereira de Almeida, a tragicomédia de um cabelo crespo que cruza fronteiras. Na verdade, quem é que já não teve um caso engraçado com o próprio cabelo? Então, aí eu acho que vale a pena, vários casos. E aí a gente pode contar. Eu contei o meu da capanga, né? Depois a gente conta mais aí em outros episódios. Bom, eu acredito muito que toda essa questão da beleza, do bem-estar e do nosso equilíbrio e nossa alegria de viver vem muito da gente se trabalhar internamente. Então, tem um podcast que eu gosto muito de ouvir, que se chama Jornada da Calma, que é da minha querida Helena Galante, que faz a última página da Veja, que chama A Tal Felicidade, e tem muitos episódios aí para todo mundo que quiser se trabalhar um pouco internamente para poder assumir tudo que você quiser assumir como beleza, como bem-estar, como estilo de vida. Acho que a gente tem que estar em equilíbrio interno para mostrar isso para o mundo. Então, Jornada da Calma é um podcast para vocês seguirem aí e se trabalhar internamente. Então, eu vou num filme que eu assisti há muito tempo, então não vou conseguir fazer aquela quase resenha gostosinha que eu costumo fazer, porque realmente deve ter mais de um ano que eu vi. Mas eu acho que o título dele em português é Por um Fio, é isso, James? Aquele Napoli Ever After. Acho que é Por um Fio, que é a história de uma
de uma mulher negra, né, americana, que tem um cabelo liso. Acho que todo mundo viu esse filme na Netflix, vocês viram? Vi. É um filme bem... Maílda. Maílda, você assinou a Netflix, gata? Ou continua avessa? Continua avessa. A Maílda não tem streaming, Cris, ela só lê. Acredite? Maravilhosa. Acredite se quiser. Mas esse filme não é com uma atriz mega famosa. É um filme que a Netflix coloca aqui como bem entre os blockbusters, mas é bem legal. Ela é uma mulher linda de qualquer forma, mas ela começa o filme com aquele cabelo liso, né? O cabelo nitidamente alisado. E ela tem um namorado, aquele bem padrão babaquinha, até que ela resolve se libertar dessa chapa. E claro que aquele namorado não vai funcionar mais, mas ela fica muito mais feliz, assim, a médio prazo. Então, acho que é um filme gostoso, ele te faz pensar sem doer, sabe? Porque às vezes pode doer essa questão, né? Então, Você descobriu, Jamesito? É Felicidade por um Fio. Muito bem, Felicidade por um Fio. É um bom filme, Netflix. Ô, gente, eu não me preparei para hoje. Tive insônia, como eu disse antes da gente começar. Então eu vou aproveitar que Maílda disse que meu espírito é de 18 anos. Eu vou indicar um livro que eu comprei no Kindle essa madrugada, na Amazon, que chama-se Enola Holmes, O Caso do Marquês Desaparecido, que inclusive vai estrear o filme agora na Netflix. Já estreou, aliás, que é da Nancy Springer. E Enola Holmes, gente, pra quem não sabe, é irmã do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tinha Mycroft e Sherlock. E aí a gente descobre que os dois têm uma irmã, Enola Holmes, e que ela também desvenda mistérios. E é isso, gente, uma coisa bem 18 anos, uma coisa bem a pessoa que gosta de Harry Potter, entendeu? Pra assim alimentar a criança que há em mim, infanto-juvenil. Então a minha indicação é essa, não tem nada a ver com cabelo, não tem nada a ver com nada, mas tem uma coisa, Enola Holmes é uma mulher no século XVIII, século XIX, que não vivia uma vida convencional. Enola, desde jovem, não usava, quando não queria, não usava o que queria, fazia o que queria. Filha com 2 irmãos, um era Sherlock, e ela botava para quebrar. Isso também tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o meu discurso de vida. Então é isso, gente. O livro é o primeiro livro, O Caso do Marquês Desaparecido, e também, se você gostar, assista o filme em cartaz na Netflix. Gente, okay? A Netflix ainda não é nossa patrocinadora. Como assim? Eu estou esperando Netflix, isso. Patrocina nós. Gente, então é isso, Cris. Olha, foi lindo. Muito obrigado, adorei participar, muito leve, muito descontraído, uma delícia. Obrigado mesmo a todos, obrigado Natália por me convidar, obrigado Maílda. E o nosso querido aqui, a Fernanda, que conduziu maravilhosamente. Foi um prazer estar com vocês, viu? Obrigada, querida. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Então, eu gostaria também de agradecer mais uma vez vocês que estão conosco aqui no podcast das Perennials número 50. Parabéns pra gente, guerreiras. Estamos aí firmes e fortes. E também gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, sim, porque sem eles, não é? Nós estamos caminhando aí, graças a eles também. Em primeiro lugar, a Oficina 61, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials e por esse motivo tem um envolvimento ainda maior com o projeto, porque afinal de contas é muito importante dar voz às mulheres, principalmente as que são jovens há mais tempo. E também ao grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas e no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa
Investindo Fred Isaac. No mais, você já sabe todo aquele mantra. Festa de 15 anos, festa de casamento, tem aí uma festa do seu primeiro filho. Chama as Perennials para animar. Pagando, é claro, porque a gente precisa comer, pagar as contas, não é isso? A gente precisa ir no Laces, cuidar do cabelo. Então, assim, quer patrocinar, quer apoiar Perennials, fale com @asperennials.com.br ou acha a gente nas redes sociais, que estamos todas por aí, leves e faceiras. Um grande beijo para vocês, muito obrigada e até a próxima. Beijo. Tchau. Beijo.